BioVibes, chegamos à nossa última aula do projeto Revisa Bio 60. Ao longo dessas aulas eu quis mostrar para vocês de forma mais direta os principais tópicos, os assuntos mais quentes que vão aparecer na sua prova no próximo final de semana. Então, BioVibes, essa foi a minha forma de contribuir para o seu sucesso, para que você pudesse chegar a ter o prazer como eu tive de participar, de estudar em uma universidade pública, de hoje estar na Universidade Federal cursando a minha segunda graduação e realizando o segundo sonho que, após me formar em biologia, entender todo esse mecanismo natural que nós estamos falando, me especializar no entendimento do corpo humano, na medicina, no tratamento e também no conforto para aquelas pessoas que precisam de um apoio no momento de maior dificuldade. Vamos fechar com chave de ouro. Um ponto importante também no que diz respeito ao conhecimento de ecologia. Nós vamos falar agora justamente dos biociclos, dos ciclos biológicos, dos biomas que compõem o nosso planeta e especificamente o nosso país, o Brasil. Vamos entender as principais características que envolvem conceitos de biogeografia. Assunto, mais uma vez, um dos mais presentes no nosso gráfico estatístico: preservação ambiental, fitogeografia e biomas brasileiros. Vamos falar um pouquinho deles agora, BioVibes. 3 são os ciclos que envolvem a vida no nosso planeta. O ciclo no ambiente terrestre, epinociclo, e os ciclos no ambiente aquático, talassociclo e liminociclo. Agora, nós vamos falar sobre o epinociclo, o ciclo que envolve os biomas terrestres. Estou aqui no meio das cactáceas. Quais são os principais fatores importantes para os biomas? Nós temos luz solar, água e solos. Através desses recursos, as plantas vão ter nutrientes, luminosidade e fonte de água para realizar as suas reações vitais. Nós temos também temperatura, vento e rochas. Rochas possibilitam os minerais necessários para a formação do solo. Ventos vão carrear as nuvens, promovendo assim que as chuvas sejam distribuídas em diversas regiões. E a temperatura favorece a atividade enzimática, diferente para cada grupo de ser vivo. Então, sem esses fatores, não há como haver vida. As oscilações desses fatores que vão ocorrer nos diferentes biomas. Então, BioVibes, se concentrem nos principais biomas que são encontrados no nosso país. Então, os principais biomas são floresta amazônica, mata dos cocais, caatinga, cerrado, pantanal, mata atlântica, campos, mata das araucárias. Esses são os principais biomas que nós iremos estudar e que vai aparecer de alguma forma na sua prova do Enem. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Floresta amazônica, BioVibes, o bioma brasileiro com maior diversidade biológica. Isso mesmo, é o bioma que todo mundo quer colocar a mão. Por que os outros países querem um pouquinho da nossa Amazônia? Porque lá há uma quantidade de recursos biológicos que têm uma relação com ganhos econômicos inimagináveis. São venenos de animais, são substâncias extraídas de plantas que podem promover a formação de remédios, de vacinas, de produtos da indústria farmacêutica e biológica que vão promover a formação de produtos de biotecnologia de alto valor econômico. Por isso o interesse na floresta amazônica. A floresta amazônica, esse bioma, ele tem uma enorme biodiversidade, mas algumas características próprias. O solo é arenoso, pobre em nutrientes. A matéria orgânica que cai dessa floresta, já que são matas formadas principalmente por árvores, com um extrato médio em torno de 30 a 45 metros, essa matéria orgânica que cai sobre o solo, formando o que nós chamamos de serrapilheira, vai ser decomposta e vai virar nutriente para a formação de novas espécies vegetais. Além disso, nós temos um dos biomas com maior índice pluviométrico no Brasil. Esse bioma, praticamente na floresta amazônica, chove todo dia, onde essa chuva vai ser responsável por manter a umidade nesse ambiente. Nós vamos ter matas nessa região da floresta amazônica que passam um período do tempo inundadas devido à cheia dos rios e outras matas que mesmo durante a cheia dos rios não vão estar inundadas, que elas servem de refúgio, principalmente para os animais que vivem nesse contato com o solo.
Nesse ambiente eu tenho uma grande diversidade de vida, tá? Aqui eu observo, mostro para vocês os estratos dessas árvores, copa das árvores, todas em uma altura meio que padrão, para justamente diminuir a competição pela luminosidade, que todas recebam quantidades de luminosidade iguais para que elas possam fazer fotossíntese. E aqui, BioVibes, na floresta amazônica, eu tenho os representantes vegetais, plantas adaptadas a essa condição úmida, quente, característica da floresta tropical, e aqui eu tenho os representantes animais, aves, grandes mamíferos, macacos e uma enormidade de insetos encontrados nesse bioma. Reconhecer esse bioma no mapa do nosso Brasil é muito importante. Então você observa ali estados como Acre, Amazônia, Pará, um pouco do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Roraima, onde você tem essa mata presente compondo a floresta amazônica. Ela é tão importante para a vida do nosso planeta que ela influencia no regime climático, não somente do nosso continente, como em todos os continentes que compõem o nosso planeta. Muito importante, vamos preservar a Amazônia. O segundo bioma que nós vamos falar, não menos importante, é a Caatinga, que é a savana brasileira, um bioma exclusivo no planeta, só se encontra aqui no nosso país. Ele é um bioma que está ligado a um índice pluviométrico muito baixo, ou seja, dos biomas brasileiros é um dos que tem menor regime de chuvas ao longo do ano. Isso vai fazer com que os representantes vegetais sejam adaptados a essa escassez de água. É o que nós chamamos de plantas xerófitas. São plantas que trocam folhas por espinhos e são plantas que perdem essa cobertura foliar em períodos de alta seca. O solo é muito arenoso, pedregoso, que tem grande quantidade de matéria inorgânica presente nesse solo, que pode ser utilizado pelas plantas no seu desenvolvimento. Outra característica importante é que aproximadamente 1/3 das espécies são endêmicas, só ocorrem nesse bioma. E aqui, BioVibes, nós temos os representantes da Caatinga brasileira, espécies vegetais e espécies animais presentes nesse ecossistema. Mandacaru, xique-xique, cactáceas são plantas muito encontradas nesse bioma. E animais como tatu, muitos répteis e anfíbios adaptados a essa condição de escassez de índice pluviométrico. Vamos observar aqui onde a Caatinga se encontra no mapa brasileiro. Estados principalmente do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Pernambuco e também boa parte da Bahia. Esses estados compõem a Caatinga, um dos biomas únicos no nosso planeta. Além da Caatinga ser um representante da savana brasileira, nós temos o nosso Grande Cerradão, que fica na região central do nosso país, onde tem a nascente dos principais rios brasileiros. E lá é um local onde tem uma grande disponibilidade de água, que vai percorrer grandes distâncias. O Cerrado, assim como a Caatinga, também tem características próprias. Lá nós já temos um índice pluviométrico muito maior, porém concentrado em uma época específica do ano. No Cerrado, nós temos a presença de muitas gramíneas. Essas gramíneas, assim como plantas de caules tortuosos, os conhecidos arbustos, eles podem sofrer queimadas em tempos, promovendo a renovação dessa forma de vida no Cerrado brasileiro. Representantes animais como tamanduá, cupim e representantes vegetais como as gramíneas são muito importantes na composição desse cerrado. Além também dele ser importante na agricultura brasileira, porque lá estão localizadas fazendas com alta produtividade. E isso leva você a pensar claramente que é um dos biomas que também sofre grande impacto ambiental por essa exploração na produção de grãos como soja, milho, entre outros componentes. Fique ligado. O Pantanal, que recentemente passou numa novela de grande audiência no nosso país, é um dos biomas mais importantes e que mais possuem oscilações ao longo do ano, tanto de índice pluviométrico como de períodos de seca, de queimadas e também do surgimento de novas vidas. Você tem um bioma que tem relação tanto com a floresta amazônica, quanto com o cerrado,
como também um pouco da Mata Atlântica e dos Pampas. Esse bioma tem relação com a floresta amazônica, Cerrado, um pouco da Caatinga e também da Mata Atlântica brasileira. Dessa forma, em um local só, eu tenho uma grande diversidade de espécies, favorecendo assim com que seja um ambiente riquíssimo para a reprodução e para a perpetuação de muitas espécies de seres vivos. O Pantanal apresenta períodos cíclicos de cheias e secas, favorecendo assim esses mecanismos de reprodução, principalmente de muitas espécies de peixes e aves que vão nesse ambiente atrás de alimento. Então aqui, BioVibes, nós temos aqui o Pantanal e os seus representantes, vegetais e animais. Jacarés, piranhas, são animais específicos dessa região, além de aves conhecidas como tuiuiu e plantas gramíneas intensas que cobrem esses rios quando estão em cheias, características dessa região, criando nichos ecológicos importantes para a reprodução de diversas espécies. Esse ecossistema, ele passa a ter uma grande importância para o nosso país e ele vem sendo muito explorado na criação, principalmente da pecuária. E aí, esse controle, esse equilíbrio entre a criação do gado e a manutenção da espécie nativa torna-se muito importante para a manutenção desse ecossistema. Localização do nosso Pantanal, estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente. Outro bioma brasileiro, o que mais sofreu com impacto pela ação humana, é a Mata Atlântica. Por quê? A Mata Atlântica ela é encontrada principalmente no litoral brasileiro e é onde estão localizadas as nossas principais cidades. Como nossas principais cidades se localizam nessa região e a exploração desde o período dos portugueses começou na região litorânea brasileira, esse bioma é o que mais vem sofrendo impacto. Olha que característica interessante desse bioma. É um dos biomas que, assim como a floresta amazônica, tem um maior índice pluviométrico, é o mais úmido, é o que mais chove, com temperatura mais amena no nosso país. Por quê? Porque toda a evaporação de água que vem do Oceano Atlântico, que migra para o continente, ela encontra essa barreira já no litoral brasileiro, principalmente na região do Sudeste, a chamada Serra do Mar. Aí, com a elevação dessas nuvens, a precipitação, as chuvas, elas são torrenciais, algo que a gente sempre visualiza nos noticiários, nos jornais, de períodos de chuvas intensas nessa região do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, chegando até Santa Catarina. Ali é comum que essa chuva ocorra porque esse processo é natural de evaporação de água do Oceano Atlântico e direcionamento para o nosso continente. Então, todo ano essa chuva vai acontecer. Por que, professor, então, que todo ano a gente tem esses mesmos problemas? Porque a construção das nossas cidades, elas não foram planejadas, boa parte delas. Então, foram construídas muitas edificações em regiões onde você tem fluxo de água, onde você tem regiões de solo com baixa sustentação. E ao ser encharcado por essas chuvas torrenciais que são comuns nesse bioma, nós temos muitos desmoronamentos, enchentes em locais onde não deveriam ter casas, porque é onde é o fluxo dessa água por essas montanhas que compõem a Serra do Mar. Então a culpa não é da natureza, a culpa é do ser humano, que não soube explorar corretamente esses ambientes naturais e promover um planejamento sustentável e correto das construções, para dessa forma assim evitar impactos tão grandes para a natureza, como também para nós mesmos na construção das nossas residências. Junto com a floresta amazônica também é um dos biomas com maior biodiversidade animal e vegetal. Então aqui nós temos alguns dos representantes que podem aparecer nesses biomas e vão fazer você conseguir diferenciar eles dos outros biomas que ocorrem no nosso país. Biomas que têm muitas árvores, então isso favorece a presença de primatas, aves, entre uma enorme diversidade de insetos e anfíbios, além de uma inúmera diversidade de plantas adaptadas a diversos ambientes, que vão margeando desde os manguezais, berçários importantes, que vão compor os manguezais, regiões próximas ao litorais, regiões de taborda, falésias e também regiões mais internas do continente, onde nós temos representantes no Rio Grande do Norte, como o Parque das Dunas, florestas em Ilhéus e também ainda dentro de cidades como a de São Paulo, resquícios de grande mata atlântica em parques urbanos. Olha, BioVibes, como
Olha, BioVibes, como olhando no nosso mapa, a gente entende o porquê que esse bioma tem aproximadamente 13% da sua composição original. É impensável observar que nós destruímos mais de 70% desse bioma. Por quê? Porque no litoral é onde estão as nossas grandes cidades e onde a construção, a urbanização, ela foi feita de modo sem planejamento, de forma extremamente extrativista, gerando assim complicações, destruição e impactos ambientais intensos. Pois é, BioVibes, eu já tive a oportunidade de viajar por vários e vários estados do Brasil e há alguns anos atrás eu estava em Foz do Iguaçu e conheci a região de Curitiba. Lá eu observei algo que aqui no Nordeste, onde eu moro, em Natal, não é muito conhecido, o pinhão, que é uma espécie de semente comum das matas de araucárias, muito comum e extremamente ou deveria ser extremamente preservado, que são os pinheiros comuns na região. Essa mata é específica dessa região e ela tem características próprias, como o tipo de vegetação, o clima que se encontra e a altitude em onde nós vamos encontrar essa mata de araucária. Aqui nesse mapinha, a gente consegue ver que pós a Serra da Mantiqueira, nós encontramos um ambiente propício para o desenvolvimento dessa mata de araucária. Uma altitude, temperatura mais amena e um índice pluviométrico necessário para a germinação das sementes, desenvolvimento dessas plantas e a dispersão, colonização por esse ambiente. Mais uma vez, mostrando para vocês nessas tabelinhas os representantes da flora e da fauna desses ecossistemas. Nós temos como principal representante da mata de araucária, a araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná. E como principal representante da fauna, essa gralha azul que vai dispersar esse pinhão a longas distâncias, favorecendo assim a manutenção da presença dessas árvores. Um grande problema que nós temos nessa região é que durante muito tempo essa árvore foi utilizada para a construção de moradias, ou seja, nessa região eles cortavam essas árvores para a construção de casas. Isso foi promovendo ao longo do tempo a diminuição na quantidade dessas espécies, chegando quase à extinção total. Hoje nós encontramos programas valorizando e leis que limitam a extração da madeira desse tipo de pinheiro para favorecer a manutenção dessas espécies nesse bioma. Mais uma vez no nosso mapa, eu mostro para vocês onde nós encontramos essa mata de araucária. Interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, chegando até o Rio Grande do Sul. Preste atenção no mapa e relacione o bioma respectivamente. Isso é uma dica do professor Anderson. E por último, nós chegamos no bioma das pradarias, os pampas gaúchos, os campos encontrados principalmente no Rio Grande do Sul. Mata comum de clima mais frio, mata comum formada principalmente por gramíneas, onde você tem índices pluviométricos relativamente baixos ao longo do ano. Esse bioma, formado principalmente por herbáceas e gramíneas, sofreu muito com a pecuária ao longo de muitos anos, gerando assim grande impacto na região e a diminuição na quantidade de indivíduos representantes desse bioma. Vamos lá, BioVibes? Dá o print na fauna e na flora que compõem esse bioma. Então nós encontramos como representantes animais gados, roedores e aves, além de gatos do mato como as famosas jaguatiricas. E também muitas gramíneas, algumas árvores esparsas, ou seja, espalhadas nesse ambiente, que vão compor esse bioma característico do nosso Rio Grande do Sul. E para você fixar, está aqui no nosso mapa a localização desse bioma, principalmente Rio Grande do Sul, passando para países como Argentina e Uruguai. Bioma característico entre a região do Maranhão e do Piauí, as chamadas Mata dos Cocais. Nessa mata é encontrado o buriti, o açaí, muito, mas muito utilizados em produtos de beleza e também na nossa alimentação. Todo o Brasil hoje conhece o açaí da região norte, que é derivado dessa região, dessa mata de cocais, que também, pessoal, vem sofrendo muito impacto ambiental com a devastação dessas matas para a exploração da terra, principalmente para a agricultura e a pecuária. É um bioma que também tem um índice pluviométrico menor do que a Mata Atlântica e um pouquinho melhor do que a Caatinga. E como representantes principais, nós vamos ter as famosas araras, que vão construir seus ninhos em regiões de elevados planaltos que são encontrados
nessas localidades. Nós vamos ter representantes como a carnaúba, o açaizeiro e o buritizeiro, que são muito encontrados nessa região, que são muito exploradas pelos povos locais na produção de ceras, que são utilizados em produtos diversos, desde culinária até também produtos de beleza. Valeu, BioVibes! Onde é que nós encontramos no mapa essa mata de cocais? Nós encontramos justamente numa transição entre Maranhão, Piauí e um pedacinho do Rio Grande do Norte, ok? Fica essa dica porque pode se relacionar numa questão que você vai fazer. Já sabe, né? Apareceu o quadro do professor, é uma dica importantíssima. Dá uma pausa no vídeo e anota isso aí. Liminociclo é um dos ciclos biológicos que envolve o estudo das águas doces, dos ambientes do ciclo, quer sejam de ambientes parados, águas lênticas, ou quer seja de água em movimento, ambiente lótico. É aqui que nós encontramos os ecossistemas dos rios, lagos, açudes, lagoas, de uma forma geral. São muito importantes em diversas formas de vida, de peixes, anfíbios, répteis e animais que se relacionam com eles. E a dica final dessa nossa aula é o talassociclo, que nada mais é do que o estudo do ecossistema marinho da água salgada. E é interessante lembrar que nesse talassociclo do ambiente de águas salgadas, oceanos e mares, nós encontramos diferentes camadas, onde você terá camada inicial na presença de luz com alta atividade fotossintética e à medida que você vai aprofundando, diminuindo essa quantidade de luminosidade, as formas de vida vão se modificando até chegar às zonas abissais que têm padrões de vidas próprios. Outra característica interessante é a circulação da matéria que vai ocorrer nesses ecossistemas, que também é dependente do aquecimento dessas massas de ar realizado pela radiação solar, influenciando assim na densidade, de acordo com a quantidade de água, salinidade, promovendo assim a circulação das famosas correntes marítimas, levando formas de vida e circulando matéria em longas distâncias. Muito importante para a manutenção de vida no nosso planeta. Vamos para uma questão agora para entender como o Enem vai cobrar isso de você, BioVibes. Enem 2016. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais e folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma cerrado, pampas, pantanal, manguezal ou mata de cocais. Então, BioVibes, mais uma vez, você viu que ao longo de todos os nossos slides, eu fui falando e mostrando para vocês as características dos biomas. E olha aqui na questão de 2016, ele quer saber qual o bioma que vive em uma região lamacenta, e aí as raízes têm que sair do solo para ir buscar oxigênio. É um bioma que vive em região salobra, ora está na presença da água salgada, ora está na presença da água doce, principalmente dos rios, ou seja, são encontrados na foz dos rios. É um ambiente onde é considerado berçário natural para muitas espécies. E esse ambiente, ele tem como característica uma adaptação para controle da quantidade de água que ele tem disponível. Se você conseguiu compreender a característica de cada bioma, fica fácil de você acertar. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo e vê lá a localização e a característica dos biomas em fauna e flora. Desse jeito você vai conseguir entender que o bioma que melhor representa essa classificação, dita no enunciado da questão, é o bioma do manguezal, característico do ambiente litorâneo, onde nós encontramos também Mata Atlântica. Grande abraço, BioVibes! Fechamos aqui nossa revisão com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito de coração para todos vocês. Um grande abraço, curte, compartilha e excelente prova do Enem. Estou com vocês, torcendo pelo sucesso. Valeu, BioVibes!